Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Chegamos ao sexto domingo do tempo comum. É o dia 13 de fevereiro, é para o domingo dia 13 de fevereiro a leitura orante. Venho até a TV Evangelizar e desde aqui chego em sua casa e agradeço por me procurar, por me acolher. Como falei, o Evangelho é para este sexto domingo, 13 de fevereiro, e é de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículos 17. Depois damos um salto e vamos até o 20, do 20 ao 26, versículos 20 a 26. Como sempre, primeiro a leitura, em seguida a explicação, por último, a leitura orante propriamente. Começo. Desceu Jesus com os seus discípulos e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do território de Tiro e de Sidônia. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, aqueles que tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Esta é a palavra do Evangelho deste sexto domingo, querido irmão, querida irmã. Caramba, que textos quase agressivos parecem. Que paradoxo! Felizes os que choram, felizes os que têm fome. Muito estranho. Vamos explicar. Jesus, no capítulo anterior, estamos no 6, no capítulo 5, Jesus chamou os discípulos. Vinde após mim. E Pedro, retira-te de mim, Senhor, sou pecador. Jesus, não temas, serás pescador de homens. E eles deixaram a barca, a profissão e seguiram. Não é que eles eram pobres, tinham uma barca, tinham uma profissão, tinham suas famílias. Mas o nosso tema aqui, o que nos interessa é o capítulo 6. Desceu, parou com os discípulos, desceu da montanha, parou com os discípulos num lugar plano. A multidão estava lá. Aquela multidão eram pessoas necessitadas de Jesus. Erguendo então os olhos, disse aos discípulos, não esqueçamos,
Há 4 bem-aventuranças em Mateus 8. Mas aqui Jesus se dirige aos discípulos, muito embora esteja por lá a multidão. Erguendo os olhos, então disse: Felizes vós, os pobres, ou bem-aventurados, porque vosso é o reino de Deus. Felizes, bem-aventurados. No Novo Testamento há aproximadamente 45 vezes bem-aventurados ou felizes. É uma expressão que está a indicar como que uma felicitação. Parabéns para você. Não se fala assim na nossa língua portuguesa? É uma felicitação por algum motivo. Parabéns porque você venceu, pela sua aprovação, pelo seu aniversário, enfim, parabéns. Aqui, bem-aventurados, felizes. Felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Não é o pobre mísero, tão somente o mísero. Ser mísero não há nenhuma felicitação e nenhuma alegria. Não é a miséria que Jesus felicita, mas aqueles que tudo o que tinham, são os discípulos, o que eles tinham, eles colocaram nas mãos do Senhor. Não se trata de bens materiais, mas sua vida passou a pertencer a seu Deus. Tem as felicitações ou as alegrias de Deus. Tem Deus como Rei. É evidente que a pobreza econômica e daí pobreza material, causa de muito sofrimento e desgraça, não há motivos para felicitações aí e Deus não quer isso. Mas tentemos entender um pouco mais. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Passar fome é uma desgraça. De que fome? Mateus ajuda a compreender. Fome de justiça ou fome da justiça misericordiosa de Deus. Quem deseja que seja Deus a saciar a humanidade de tudo o que ela precisa, estes vão encontrar uma resposta. É evidente que quem tem muitas posses não deseja mudança. Agora, quem precisa de Deus percebe não apenas a sua necessidade, mas as dos outros. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Que felicitação poderia haver na dor, no choro? É quando dói no discípulo a dor do outro, dos fracos, e se comove e espera a resposta de Deus. Deus não deixará sem respostas aqueles que têm os sentimentos de Jesus. Não é o simples sofrimento como se esse fosse algo abençoado ou algo benfazejo. Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Felizes quando vos odiarem, quando vos rejeitarem, quando vos insultarem. Olha, quem deseja um mundo mais justo, repleto de verdade e mais difusa fraternidade, sempre será também alguém crítico face à injustiça. E isso suscita ódios, rejeições, proscrições. É nesta perspectiva que o Senhor reconhece como felizes. Ai de vós, está falando para discípulos, agora os ricos, mas antes é para os discípulos, aqueles que ouvem a voz do Senhor e se deixam ensinar. Ai de vós, que agora estáis, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai é
não é uma ameaça, não é um prognóstico de tragédia, mas é uma espécie de expressão de quem anuncia o luto, de quem anuncia a perda de si próprio. É uma espécie de expressão funeral para meus pêsames, diríamos em português. Por quê? Ricos porque já tendes vossa consolação, isto é, não porque são ricos, porque vivem apenas da sua riqueza e para a sua riqueza. Ser rico não necessariamente é mal. É mal quando a riqueza se torna concentrada e mantida apenas para os próprios egoísmos. Não lhes dói a dor de quem sofre. Daí não têm em si, não internalizam o projeto de Deus. E se ignoram o que Deus sonha, ficarão excluídos dos sonhos de Deus. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Não é simplesmente porque está bem, porque ri. Ri aqui é uma linguagem mais figurada para falar de quem está tranquilo, não obstante haja um mundo imerso na tragédia e na dor. Quem não é capaz de ser misericordioso e de se comover ante a dor do outro, está a excluir de si mesmo os sentimentos de Deus. Ai de vós quando vos bendisserem, pois do mesmo modo trataram os vossos pais. Quando houver apenas reconhecimentos, provavelmente as escolhas de Deus não foram as mais, digamos assim, as mais lídimas, as mais transparentes, as de maior força unificadora. Isto é, quem procura projetar apenas a boa imagem parece não se importar com as tragédias dos irmãos. E então experimentará. Ai, é uma expressão funeral, para os funerais. Experimentará a morte. Eis o drama, eis até onde pode chegar a dureza de quem ignora a dor de quem sofre. Querido irmão, querida irmã, passemos agora para o momento orante desse nosso programa. Estamos nos preparando para a celebração dominical. Ponhamo-nos numa condição que favoreça o recolhimento, que condicione a nossa interioridade para a quietude e para a reflexão. Queira fechar seus olhos. Queira agora lançar um olhar para dentro de si mesmo, para dentro de nós mesmos, assim digamos, para favorecer a concentração. É preciso que nos exercitemos e aqui vamos, convido-o, olhos fechados, convido-a, tente sentir os seus olhos.
É preciso muita quietude. É preciso concentrar a própria capacidade de percepção. Sinta os seus ouvidos. Queira senti-los sem neles tocar. Tente sentir o seu coração agora a bater no seu peito. Suas pulsações. Bombeia sangue. Parece um motorzinho que nunca cessa. E é a vida que se dinamiza. É a realidade maravilhosa do nosso corpo que está a acolher a nós mesmos. Mas agora vamos tentar, concentrados, vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Não queremos simplesmente ler ou fazer meditações de tipo intelectual. Queremos tomar a palavra e com ela orar. Tente imaginar, vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo. Agora vamos projetar em forma de imagens o que lemos, o que há pouco foi lido e foi explicado. Vamos imaginar o Senhor a descer de uma montanha, pode ser uma colina até suave. Põe-se na planície. Há um grupo significativo de pessoas que lá o aguardam. Eles esperam até o milagre, ou milagres do Senhor. Mas Jesus, mais do que voltar-se para as projeções de si mesmo, mediante prodígios que realiza, põe-se a falar aos discípulos. Tente ouvi-lo. Tente imaginar uma voz a ressoar aos seus ouvidos. Felizes os pobres. É o reino dos céus. Estes têm o reino dos céus. E talvez ele olhe para mim, eu estou lá. Tente imaginar que o Senhor diz a outros: felizes os pobres, os que têm fome, acabei de explicar. Felizes os que choram, os que sofrem injúrias e difamações por causa do nome do Senhor. Não é a felicitação humana, é a felicitação que procede de Deus. E os sentimentos de pobreza, acabei de explicar, não é a da carência material, mas é de quem se sente necessitado de Deus. Ai de quem já está saciado e ignora a dor do outro. O ai é uma espécie de lamento fúnebre, quase como uma expressão, meus pêsames. E agora eu me coloco lá. O Senhor olha para mim e repete: felizes ou feliz és, se amas a pobreza. Não é amar a miséria, por favor, mas se não buscas acúmulos para ti, adotas os critérios de Deus. E o Senhor está a falar. Só eu e Ele sabemos se eu adoto os critérios de Deus, mas Ele está a falar. Olha para mim, inclusive, estou lá naquela multidão, quem sabe sou um dos discípulos, os que têm fome. Não é a fome apenas, e menos até, do alimento. É a fome de quem anseia, será saciado
aquele ou aquela que anseia pela justiça de Deus. É desta fome. Quem chora é feliz porque chora. Sabemos que não. É porque dói nele a dor do outro. E o Senhor está a falar e quem sabe olha para mim. É possível até que eu abaixe a cabeça porque a dor do outro parece não me doer. Talvez não consiga fixar os olhos no Senhor, que olha para mim e fala. Ele vai um pouco mais. Ai dos que vivem para as próprias saciedades. Não escolheram Deus, escolheram a si. Ai dos que riem, não lhes dói a dor do outro. Ai dos que vivem para a própria imagem de si mesmo, buscando elogios e projeções. Os falsos profetas também faziam assim. O Senhor olha para mim e fala com uma clareza solar. Posso dar mais um passo. Agora, o Senhor repete: felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. E Ele olha para mim diretamente. Felizes vós os pobres. Eu posso responder a Ele desde o meu silêncio, se esta felicitação cabe a mim. O pobre aqui é aquele que deixa, que até a sua própria liberdade coloca ao serviço do Senhor, como fez Pedro, como fizeram os discípulos João e Tiago, como fez André. Deixaram e o seguiram. Talvez o Senhor queira me perguntar o que foi que eu deixei de lado até hoje para segui-lo. O que eu deixei para trás e renunciei, Ele está me perguntando. E eu preciso falar. Eu posso dizer a Ele. E talvez eu tenha aceito tudo dentro de uma normalidade que nunca me fez rever os princípios e valores e as escolhas. Talvez Ele diga que são bem-aventurados os que choram. E se a dor do outro alguma vez me doeu? E o que foi que eu fiz diante? Que reações foram as minhas? Ele está a perguntar. Não porque quer condenar, não porque quer punir, não porque deseja de alguma maneira expressar condenações. Longe disso. É porque Ele quer ouvir quais são os meus propósitos. Ele escolheu Pedro outrora, quer escolher outros agora. Mas ai de vós, este ai, uma espécie de lamento fúnebre. Ai de vós ricos, porque já tendes a consolação. Talvez eu nem seja rico, mas ignore os gestos de solidariedade libertadora, a aproximação, ainda que não liberta dos dramas, mas mostra o meu amor por aqueles que precisam de mim. Se estou eu a saciar a mim mesmo, o Senhor gostaria de ouvir uma resposta e está a alertar a mim que qualquer escolha que ignore a dor do sofredor sempre será uma opção pelo fracasso da própria vida. Não é o sucesso e nem o triunfo que confere grandeza e sentido. Chegará a hora decisiva em que valerá apenas e tão somente quanto tivermos amado os outros.
Ele está a falar. Ai de vós os que rides, porque parecem não ter compaixão. Ele me olha e até gostaria de ouvir uma resposta. O que é que eu, em mim, dentro ou fora de mim, está a distanciar-me de Deus? E Ele pode me dizer e me responder se eu sou bem-aventurado ou destinatário de um dos ais. Um lamento fúnebre. Seria isso que Ele teria a dizer a mim? Ou, quem sabe, podemos começar uma história das bem-aventuranças. Fale ao Senhor. Agora é a sua oração, meu irmão, minha irmã. Converse sobre este tema. Queiramos nos sintonizar com Ele, com o Senhor Jesus. Isto é oração.